Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a coordenação da casa pelo convite e a Jesus pela oportunidade de trabalhar um pouquinho mais para a obra geral de Deus, né? Um esforço que todos nós temos certeza que estamos a cada dia galgando um pouquinho mais, né? Inserimos nesse trabalho tão bonito de Jesus. Hoje vamos falar de um tema muito importante que trata da disciplina moral. E vamos então adentrar sobre a questão da disciplina em muitos aspectos. E ver como é importante a disciplina em nossas vidas. Eu quero começar a palestra lendo uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 132, que vai tratar do objetivo da encarnação. Então, os Espíritos perguntam a Kardec, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, por que nós temos a necessidade de estarmos encarnados por várias vezes, né, no mundo corpóreo, né? Está tratando do mundo corpóreo. E Kardec responde, Deus lhes impõe a encarnação como o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, vamos rever tudo isso aqui, os principais pontos que os Espíritos nos colocam sobre o objetivo da encarnação. Uma delas, então, é atingir a perfeição. Nós sabemos que nós nascemos, somos criados por Deus, simples e ignorantes, e que a cada encarnação nós vamos nos aperfeiçoando um pouquinho mais. Né? A cada aprendizado, a cada experiência, a gente vai adquirindo muito mais consciência, muito mais discernimento acerca do bem e do mal, e sabendo lidar com a nossa, sabendo gerenciar a nossa própria vida e o nosso próprio caminho. Isso se faz de forma relativa, cada qual com a utilização do seu livre-arbítrio. Mas todos nós chegaremos à perfeição que temos como modelo Jesus Cristo. Né? Esse é o nosso destino, então. Estamos um pouquinho no começo da caminhada, mas chegaremos lá. Outra coisa que ele fala aqui, muito importante, suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós não somos meros filhos de Deus, que fomos criados apenas para ser perfeitos e nada fazer. Vamos também participar da obra de Deus, né, com o nosso trabalho. E esse trabalho não se limita ao trabalho físico. Ele também está nesse trabalho moral que devemos fazer dentro de nós mesmos. Esse trabalho de evangelização, esse trabalho de aprimoramento, esse trabalho de construção do mundo melhor. Temos que colaborar com a obra de Deus. E, claro, cada qual de acordo com a sua possibilidade, com seus conhecimentos, com a sua consciência. E também um dia chegaremos como Cristo a governar o planeta. Já pensaram nisso? Né? Olha que linda colaboração que Cristo tem para com Deus. E que sabemos que acima de Cristo existem outros Cristos ainda muito maiores e mais evoluídos. Então, como é que a gente vai chegar nessa perfeição? Né? É o que ele coloca aqui. Quais são os caminhos que Deus nos dá? Qual é o instrumento que Deus nos dá para atingir a perfeição e para colaborar, né? Para sermos agentes também
de construção do mundo, né, do universo e de todas as obras de Deus. Eles nos colocam, então, Deus nos coloca nesse mundo corpóreo, pelo menos por uma fase da nossa existência, né, enquanto é necessário. Sabemos que após uma longa fase não precisaremos mais reencarnar, né, teremos vida espiritual no plano espiritual em corpos muito mais sutis, mais fluídicos, né, e talvez até sem realmente matéria nenhuma. Chegaremos lá um dia. Mas é preciso, para estar aqui nesse momento, estamos tratando do momento hoje, né? Hoje, nós aqui encarnados, no mundo de provas e expiações, precisamos, então, seguir as regras. Por quê? Porque nós somos muito infantis, espíritos muito infantis. Precisamos de alguém que nos diga o que fazer. E Deus nos diz, né? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Elas foram trazidas por Moisés há muitos anos atrás, foram relembradas e aprimoradas por Jesus e agora pela doutrina espírita. Então não podemos dizer que não conhecemos as leis de Deus. Quem se dispõe a estudar o Espiritismo, e talvez não seja de hoje que a gente vem estudando, talvez a gente já venha estudando de outras encarnações, a gente não pode afirmar que a gente não conhece as leis divinas. Todos nós aqui já temos discernimento entre o bem e o mal. Talvez tenhamos algumas dúvidas, com certeza, mas a oportunidade de estudar é essa, o momento é esse, estamos aqui para isso. Então, a cada vez mais que nós estudamos, que temos o conhecimento, nós vamos nos libertando através da verdade, né? Então, esse mundo pode parecer um caos, né? Muitas vezes a gente olha assim, meu Deus, eu fui colocado nesse mundo e é um verdadeiro caos, eu não sei nada, eu faço tudo errado, eu quero melhorar e não consigo, né? Quando eu penso em melhorar, eu já fiz uma coisa que eu não queria fazer. Mas é assim mesmo, né? A evolução ela não se dá de forma linear, né? O gráfico da evolução, ele é ascendente e descendente. A gente vai galgando o caminho, caindo, levantando, mas ele é sempre em direção para cima, né? A gente nunca retroage, né? A gente nunca degrada, vamos dizer, em termos de evolução espiritual. Então, cumprir as ordens de Deus é muito importante. E trabalhar também, de acordo com as nossas possibilidades, e esse trabalho, a gente vem dizer que é todo trabalho que tem uma finalidade útil, não só o trabalho remunerado, mas todo o trabalho no bem, que é o que mais importa aqui para Jesus e para Deus, todo o trabalho, o autotrabalho, né, o autoaprimoramento, e aquele que você consegue fazer também com o seu próximo, né, você para a sua sociedade, todo esse trabalho, ele contribui para o seu aprimoramento. Vamos entender por quê, quando a gente chegar lá na parte da disciplina. Tem um trechinho aqui do Evangelho que trata do dever. Né? O que é o dever? E eu vou ler só um pedacinho. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos as mais ínfimas particularidades, como os atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever de que as profissões impõem. Então, no fundo, nós sabemos do nosso dever. A partir do momento que nós temos consciência e discernimento do que é certo e errado, a gente sabe o que tem que fazer, o que é certo de fazer. A gente sabe. Mas é uma briga constante, né? Entre a nossa consciência, que a gente sabe, e aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que o nosso instinto ainda quer, as nossas más tendências ainda quer, a nossa vontade. Até porque o corpo, a carne, implica muitas limitações na gente. A verdade, a carne, ela meio que cega o nosso espírito. Ela cega as nossas promessas antes de reencarnar, né? O nosso planejamento. A gente vem aqui, essas sensações que a carne nos permite, ela nos entorpece de certa forma.
Então a gente quer se divertir, a gente quer dormir, quer descansar, né? A gente quer amar, a gente quer ser feliz, né? A gente quer ir para a festa, quer brincar, né? E muitas vezes a gente fica brigando com a nossa consciência. Essa briga tenho certeza que todos aqui já travaram uma luta entre o que tem que fazer e o que quer fazer. Né? Tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Porém, há um caminho. Há um caminho libertador. Né? A partir do momento que eu tomo consciência de que eu preciso mudar alguma tendência em mim, eu tenho certeza, olha, o que eu faço está muito errado, eu tenho que mudar, porque eu tenho certeza que está errado o que eu estou fazendo. Então eu tomo uma decisão. Eu decidi, eu vou mudar, vou fazer diferente daqui para frente. A partir de amanhã, eu vou fazer diferente. Eu não vou mais fazer fofoca lá no meu trabalho. Não vou falar mal de ninguém, né? E aí, então, eu tomei essa decisão. E aí vem aquela briguinha que eu acabei de comentar. Então, existe um método que é esse. É o método da disciplina. Né? A partir do momento que você toma uma decisão, você tem que tratar uma estratégia de mudança. Você não vai mudar da noite para o dia, só porque você decidiu mudar. Até porque as nossas tendências muitas vezes vão falar mais alto. Então a gente traça uma estratégia de mudança. E essa estratégia, ela é exatamente a disciplina. É colocar em prática todos os dias aquilo que a gente se dispôs a fazer. Né? Ela é muito difícil. Mas essa disciplina, ela é movida pela nossa vontade. E os Espíritos nos falam também que todo pensamento adicionado a uma vontade, ele tem uma força tremenda, ele tem uma força assim, que a gente não consegue nem imaginar. Então, um pensamento no bem, uma prece que você faz a alguém, que você direcione a alguém, uma vontade sincera de que aquilo aconteça para aquela pessoa, né, que ela receba aquela luz, receba aquela proteção, receba aquela misericórdia divina, isso tem um poder que a gente não consegue nem imaginar. Então, a vontade é a nossa mola propulsora. A gente precisa alimentar a nossa vontade de mudança. Né? E é por isso que esses ambientes que a gente frequenta, os livros que a gente lê, as pessoas que a gente convive, né? Isso colabora, contribui também para que a gente mantenha acesa essa chama da vontade. Porque a gente troca ideias, a gente está comungando de pensamentos comuns, de pessoas que querem a mesma coisa com a gente. Então, um alimenta a vontade do outro também. Um incentiva o outro a mudar. Então, nunca se esqueçam que a vontade que a gente tem de mudança é muito importante. E a disciplina, tem uma frase de Emmanuel, que eu vou ler aqui. A disciplina antecede a espontaneidade. É uma frase de Emmanuel no livro Consolador, se não me engano. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, no começo, a gente vai fazendo a coisa meio que mecanicamente, automaticamente, meio no automático, sem botar muito sentimento, sem botar muito... sem entender muito por que a gente está fazendo aquilo, ou nem com tanta vontade de fazer aquilo. Mas é essa disciplina que nos leva a chegarmos no hábito espontâneo de realizar a coisa. Por isso que ela é importante. Então, a disciplina de estudar nos leva a gostarmos de estudar. Quando a gente começa a aprender a dirigir ou andar de bicicleta, a gente tem que treinar. Se você não pegar no carro algumas vezes até aprender ficar bom, você não vai aprender. Você vai dirigir com insegurança, mas vai chegar uma hora que você vai fazer isso de forma espontânea. Você não vai nem perceber, você vai até passar no sinal fechado e não vai nem... Né? Como a gente faz, a gente às vezes está dirigindo assim, está com o pensamento longe. Por quê? Porque eu adquiri segurança no que eu estou fazendo. E assim é também com as coisas em relação à nossa moralidade, aos bons hábitos. Né? Praticar o bem, talvez a gente não consiga agora,
mas essa disciplina vai nos treinar para praticarmos o bem. E a gente vai gostar. A gente vai gostar muito de fazer o bem. A gente vai gostar muito de parar de fazer fofoca. A gente vai gostar muito de desejar o bem, de não sentir inveja, né? De não sentir ciúme. Então, tudo isso precisa dessa disciplina no início. Por isso que ele é tão importante, né? Para que isso se torne um hábito muito fácil de se conseguir. Então, os espíritos superiores, eles fazem o bem sem perceber, né? Quando a gente faz o bem, a gente fala, poxa, fiz o bem, né? Ou então quando a gente consegue, passei um dia, fiz uma dieta, nossa, passei o dia todinho, fiz minha dieta certinha, consegui. E a partir do momento que você entra numa dieta, que você passa a fazer realmente uma reeducação alimentar, pronto, você não tem mais aquela dificuldade, aquele sofrimento de fazer aquela dieta. Como tudo na vida, né? Então, essa coisa de obedecer a Deus é muito importante, gente. Porque a obediência é o consentimento da razão. Está lá no Evangelho. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Vamos pensar aqui em liberdade, né? Muitas pessoas falam, eu não vou obedecer às regras sociais, eu não vou obedecer à minha religião, porque eu sou livre. Eu sou livre, eu quero fazer aquilo que me vier à cabeça. Que liberdade é essa? Que você cede aos seus prazeres, que você cede aos seus desejos mais inferiores, aos seus vícios. Será que realmente estamos livres, cedendo aos nossos vícios? Ou será que estamos escravizados das nossas más paixões? Então, a partir do momento que você consegue obedecer às leis de Deus, você está se libertando. Essa é a verdadeira liberdade. Você está libertando o teu espírito, o teu interior. Né? Você não está preso a nada. Você não está mais preso à matéria. É aquela coisa, eu preciso do dinheiro, porque nesse mundo o dinheiro me é útil. As coisas materiais nesse planeta são necessárias. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso morar, eu preciso tomar banho. Mas eu não posso ser escrava do dinheiro. O dinheiro não pode mandar em mim. Assim como o sexo não pode mandar em mim. Né? Os meus impulsos, a minha vontade de usar drogas não pode mandar em mim. Eu tenho que mandar nas minhas vontades, nos meus desejos. Seja para o bem, seja para o mal. Eu sou o meu Senhor. Acima de mim está Deus, no comando. Eu sempre digo que a única pessoa que mais pode que eu é Deus. Né? E perceber que essa batalha ela é muito mais interna. Né? A gente não vai vencer no mundo. O objetivo do Espiritismo não é vencer no mundo. Né? O objetivo de Jesus e de Deus não é vencer no mundo, mas vencer o mundo. Esse mundo material, esse mundo imediatista, esse mundo de consumo, esse mundo de barbaridades, de tragédias. Nós vamos vencer essas coisas que alimentamos todos os dias, né? Muitas vezes pela nossa distração. Né? A gente vive a maior parte do tempo distraído com coisas fúteis, com coisas mundanas, vamos dizer assim. E a gente pouco se aprofunda naquilo que é necessário, naquilo que é bom para o nosso espírito e para o nosso mundo futuro, né? Vamos dizer assim, para o mundo espiritual, ao qual todos estamos programados para viver. Então, gente, Jesus nos traz todas as regras, todos os caminhos, todos os detalhes, né? Da moralidade, do que é certo, do que é errado, daquilo que precisamos.
daquilo que viveremos, né, no futuro próximo, daquilo que estamos passando hoje, desse momento tão difícil que hoje estamos passando. E ele nos traz muita misericórdia nos seus ensinamentos, que podemos tirar dali tudo que a gente precisa para passar por esse mundo sem se apegar a esse mundo. E não é fácil, né? Eu estou falando porque tem que falar, mas não é fácil para ninguém, não é fácil para quem fala também. Até porque quem fala está falando primeiro para si mesmo, né? Então eu falo primeiro para mim mesma, não é fácil. A gente, a mídia, né, a sociedade está o tempo todo nos bombardeando com coisas muito atraentes, né? É uma viagem para o exterior, é um carro novo, é uma festa maravilhosa, é uma droga que te proporciona, né, coisas incríveis. E os jovens, especialmente, eles estão nesse momento de descoberta, né, de desbravar o mundo. E aí o nosso papel também de orientar as nossas crianças, os nossos jovens, a adquirirem essa disciplina desde cedo. Desde cedo, né? A criança que ela é disciplinada, o jovem que é disciplinado pelos seus pais, encaminhados a bons ambientes, ao centro espírita, né, à evangelização, ao estudo, realmente, o estudo da escola mesmo. Ele aprende a se disciplinar. E nós temos que disciplinar todos os nossos sentimentos. Né? Essa disciplina emocional, essa disciplina moral, ela é importante para a nossa felicidade, para a gente parar de sofrer. Se eu sou muito ciumenta e eu disciplino o meu ciúme, só quem sai ganhando sou eu. Quando eu entendo, mas assim, é muito importante que a gente entenda primeiro, né? É por isso que o Espiritismo ele é tão importante, porque ele traz as bases, ele traz os fundamentos, as razões de por que eu tenho que mudar. Porque aquilo não está me fazendo bem, aquilo está me adoecendo, né? Aquilo está me deixando cada vez mais presa a esses desejos, né, mundanos, a essas coisas mundanas, a esses apegos, e até contribuindo para influenciações não benéficas também. A gente tem que lembrar que os espíritos nos influem muito mais do que a gente imagina. Essa disciplina moral, ela vai contribuir para isso também, para a gente passar a atrair companheiros, né, espirituais que estejam querendo nos auxiliar também, que estejam no nosso nível vibratório. Então, todo trabalho em função de se melhorar, ele só vai nos libertar. Só vai nos libertar. Só vai nos trazer cada vez menos sofrimento, cada vez mais consciência, cada vez mais possibilidade de trabalhar com Jesus e de fazer isso de forma muito natural. Né? Então eu falei pra caramba, falei bastante, mas então faltam uns minutinhos. Sim, para terminar aqui. Esse trabalho dessa disciplina moral, ela não pode se restringir ao centro espírita, né? Ela não pode se restringir ao momento que eu venho trabalhar, ao momento que eu venho assistir a palestra, os ambientes onde eu tenho que me comportar bem para as pessoas pensarem que eu sou uma boa pessoa. Essa mudança que a gente traz, essa disciplina moral, ela tem que se estender para todos os lugares para onde a gente frequenta. Né? Eu não posso sair aqui do centro espírita e ir para uma festa, pronto, eu saí do centro espírita, já fiz a minha parte, agora eu vou, né, fazer tudo que eu gosto. A gente faz, às vezes a gente faz, mas com essa disciplina a gente vai aprendendo a levar conosco o melhor que a gente tem para onde a gente for. A se comportar da mesma forma em todos os ambientes, especialmente dentro de casa, que é o lugar onde a gente mais se liberta, né? Onde a gente mais, como a gente tem muita intimidade com as pessoas, a gente, por vezes, não age com os nossos familiares como a gente age com as pessoas estranhas. E é dentro de casa, sim, que a gente tem que praticar a caridade, praticar a tolerância, praticar a indulgência, a paciência, né?
Eu sou muito paciente lá no centro espírita, mas cheguei em casa, já dei um grito com a minha filha. Né? Gastei toda a minha paciência lá no centro espírita. E não é isso que a gente quer. Então, essa é a importância da gente insistir nessa disciplina. A gente pode até escrever quais são as minhas metas aqui de mudança. A gente pode fazer de forma bem objetiva. O que é que eu preciso mudar em relação ao meu comportamento? Observe o que as pessoas falam de vocês. Vamos observar, né? O que os nossos amigos falam pra gente. Às vezes a gente não quer escutar, mas a gente sabe. Às vezes um amigo fala, olha, você é muito assim. Eu não, de jeito nenhum. Então vamos prestar atenção nas impressões que as pessoas têm da gente. Né? Vamos fazer uma autoanálise, uma autoavaliação e traçar categoricamente metas de mudança para o nosso comportamento, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. E vamos tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. Como eu falei, a gente vai tropeçar, vai cair, vai levantar, vai cair, mas a gente vai conseguir. Vamos fazer as nossas orações, pedir sempre a proteção da espiritualidade, né? O nosso espírito protetor. É tudo que ele quer. É que a gente se disponha a mudar para que ele possa nos ajudar. E a oração também é uma disciplina que a gente tem que estabelecer diariamente em nossas vidas. Né? Especialmente ao acordar e antes de dormir. Que a gente sabe que ao acordar a gente se prepara para um dia, né, produtivo, um dia harmonioso, e ao dormir a gente sabe que a nossa alma se emancipa e vai estar com aqueles espíritos familiares. Então a gente também tem que pedir, né, para que os nossos espíritos protetores nos orientem nessa jornada fora do corpo, né, para que a gente possa também nos mantermos em boas companhias na espiritualidade. Então é isso, gente. Eu queria agradecer. Espero que a gente tenha refletido bem acerca da nossa necessidade dessa disciplina diária em relação aos bons hábitos que a gente quer construir, né? Espero que Jesus esteja sempre conosco, nos auxiliando, que os bons espíritos também estejam conosco nos nossos lares, para que a gente possa cada dia mais melhorar e ajudar também para que a sociedade e o mundo melhorem. Tá bom? Boa noite, muito obrigada.